Nunca gastava dinheiro com nada. Minhas roupas eram todas de brechó. Eu comprava o café mais barato que eu conseguia encontrar. Cozinhamos algumas refeições no quarto do hotel na lua de mel para economizar dinheiro. Até as árvores são malucas. Isso nos ajudou a começar, mas também foi uma armadilha que prejudicou nossas finanças a longo prazo. Por isso, viver de forma frugal talvez não funcione para você. Foco. Não, foco. Quando eu estava muito focado em viver frugalmente e economizar, olhando para trás, percebi que deixei passar muita coisa que teria ajudado no longo prazo. Eu gastava muito tempo e energia tentando diminuir minha conta de supermercado em 20 a 50 dólares. Chegou ao ponto de eu até reformar meu apartamento com tinta de brechó, que, se você não sabe, é impossível igualar a cor. Mas como eu estava tão focado nesse objetivo de economizar dinheiro, eu realmente não parei para pensar e perguntar: será que esse é o melhor uso do meu tempo e do meu foco? Veja, a questão da vida frugal é que, em certo ponto, você começa a ter retornos decrescentes. Se você gasta 8 mil dólares por mês e reduz para 5 mil, isso é significativo. Agora precisa de bem menos para viver. Você está mais perto de ter uma vida com mais liberdade. Porém, após eliminar o básico e o fácil, chega um momento em que o esforço continua igual, mas os resultados diminuem cada vez mais. Viver de forma frugal é um bom começo e uma ótima ferramenta. Para mim, virou uma armadilha, pois nunca evolui muito além disso, já que todo o meu foco estava nisso. Então, existem algumas armadilhas nas quais eu caí que, olhando para trás, acabaram me custando de milhares a dezenas de milhares de dólares. E eu realmente não quero que você passe pela mesma coisa. Além de deixar de aproveitar muita coisa na vida, acumulei estresse e perdi dinheiro. Esses são problemas de viver de forma frugal que talvez você não note. Eu tinha muito medo de investir. Quando eu estava totalmente focado em economizar dinheiro, eu via 20 dólares como 2 horas da minha vida. E eu não queria desperdiçar 2 horas da minha vida. Eu não queria perder 2 horas da minha vida. Eu adoraria deixar esse dinheiro no banco, sabendo que ele não vai a lugar nenhum. Isso é ótimo, não há problema. Até você perceber que aqueles 20 dólares poderiam render mais 20 dólares nos próximos 7 anos se eu os investisse. Mas por anos eu tinha muito medo de investir meu dinheiro. Eu não queria colocar em ações caso elas caíssem. Comprei alguns imóveis, o que foi assustador na época, mas em quase tudo eu me preocupava ao investir meu dinheiro até mesmo em mim mesmo. Um exemplo claro de como isso me custou dinheiro foi este canal. Nos 3 primeiros anos, comprei uma câmera e um laptop dos mais baratos, mas ambos quebraram por serem de baixa qualidade, o que me trouxe prejuízo. Eu realmente não investi neste canal. Então, por 3 anos, eu perdi dinheiro trabalhando cerca de 40 horas por semana neste canal, perdi alguns milhares de dólares por ano. Não era o ideal. Decidi que queria que meu dinheiro trabalhasse para mim e, após ler alguns livros, percebi que investir em mim mesmo era um dos melhores caminhos. Gastei cerca de 2 mil dólares para ir a uma conferência sobre como melhorar vídeos para o YouTube. Foi assim que meu gráfico ficou após participar. Em poucos meses recuperei esse dinheiro e agora sempre busco formas de investir em mim mesmo. Eu compro cursos, vou a seminários o tempo todo, contrato mentores porque percebi que, digamos, eu gasto 1.000 dólares em alguma coisa, mas isso me ajuda a ganhar alguns por cento a mais por ano. Esse é um ótimo retorno sobre o investimento, pois o dinheiro retorna em 1 ou 2 anos e depois gera lucro. Isso é um uso melhor do tempo e foco para a maioria do que se preocupar se o dinheiro vai voltar. Às vezes, ele realmente não volta. E, portanto, às vezes ficar limitado ao seu potencial de ganho ou ficar com muito medo de começar um negócio, investir em si mesmo ou até mesmo investir na sua saúde. Isso era algo que eu evitava por um tempo, sempre comprando comida muito barata. E agora percebi que investir na minha saúde, mesmo que não haja um retorno imediato sobre isso, é algo bom. É um uso válido do dinheiro ter uma boa plano de academia, desde que você realmente a utilize. Investir em alimentos de alta qualidade de uma fazenda que fica perto da minha casa. Ter galinhas, mesmo que não deem lucro por um tempo e sejam um pouco mais caras. Para nós, comer comida saudável nos faz sentir melhor. Isso era algo que eu não considerava quando vivia de forma extremamente frugal, diferente do modo semana de trabalho de 4 horas, que explicarei depois neste vídeo. Agora, como vocês sabem, é importante saber para onde seu dinheiro está indo para que você possa realmente começar a fazer progresso de verdade. E é por isso que eu queria falar para vocês sobre o patrocinador do vídeo de hoje, Monarch Money, um aplicativo de finanças pessoais super legal e completo. O Monarch não é só sobre orçamento, é sobre crescimento. Você pode usá-lo para monitorar seu patrimônio líquido, acompanhar seus investimentos e garantir que cada real que você coloca realmente está te ajudando a avançar.
Você conecta contas correntes, poupança, cartões, investimentos e criptomoedas para ver suas finanças em um só lugar. Agora é completamente livre de anúncios, sem taxas escondidas ou ofertas extras e tem 4,9 estrelas com mais de 60 mil avaliações. Na verdade, a CNBC nomeou a Monarch Money como uma das principais empresas de fintech do mundo em 2025. Você pode colaborar com seu cônjuge ou consultor financeiro sem custo extra, facilitando o planejamento conjunto e mantendo todos alinhados. A Monarch valoriza muito a privacidade, o que eu gosto. Seus dados são totalmente criptografados, nunca vendidos e eles não movimentam dinheiro na sua conta. Por cerca do preço de 2 cafés por mês, você recebe uma ferramenta para focar no crescimento, construir seu futuro financeiro e simplificar o que faz com seu dinheiro. Se você está progredindo, experimente o Monarch Money hoje. Use o código GABEBOLT e ganhe 50% de desconto no primeiro ano da assinatura anual. Como bônus, sortearemos alguém da lista de espera do minimalismo financeiro para ganhar um ano grátis de Monarch Money. Obrigado ao Monarch por patrocinar este vídeo. E claro, há também a estagnação do estilo de vida. Não me entenda mal, quero evitar a inflação do estilo de vida, que ocorre quando, ao receber um aumento, você passa a gastar mais, trocar de carro, viajar ou comprar uma casa maior. Eu sou totalmente contra isso. Não me entenda mal. No entanto, eu meio que cheguei a um ponto em que pensei, sabe de uma coisa? Eu nunca vou ter um carro legal, nunca vou conseguir viajar, nunca vou ter essas coisas. E eu estava bem com isso porque eu estava muito focado em economizar dinheiro. Eu ganhava menos do que a renda média. Então, eu nunca ganhei muito dinheiro. Eu não fui para a faculdade. Eu não tinha muitas habilidades valiosas. E eu pensava, sabe de uma coisa? Eu nunca vou ter coisas legais na vida. Nunca vou ter dinheiro. Vou focar em economizar tudo o que eu tiver, certo? Mas, depois de alguns anos e começando a ir a algumas dessas conferências, na verdade, conheci tantas outras pessoas que não eram mais inteligentes do que eu, de verdade, eram pessoas normais. Eu passei a conhecê-las, almocei com elas, passei um tempo com elas, e eles conseguiram desenvolver habilidades que lhes renderam uma boa quantia de dinheiro e conseguiram fazer muitas das coisas que eu realmente queria fazer. Vi isso pela primeira vez no livro Trabalhe 4 horas por semana, onde é possível criar um negócio automatizado, trabalhar pouco e ter liberdade de estilo de vida. Era algo que eu realmente queria. Em vez de desligar minha mente e pensar, nunca vou conseguir pagar por isso, seja uma viagem, um Tesla ou algo que parece impossível para mim, pois penso, nunca vou ter isso porque não ganho dinheiro. Eu uso uma pergunta que aprendi pela primeira vez em Pai Rico, Pai Pobre, que é, ao invés de dizer, eu não posso pagar por isso, pergunte, como eu posso pagar por isso? Então, com o meu Tesla, eu mudei minha mentalidade de, eu nunca vou conseguir pagar por um, para quando eu chegar a 500 mil de inscritos, algo que é absolutamente louco e nunca vai acontecer, aí sim eu vou poder comprar um. E isso me deu um objetivo para perseguir. Após um ano de definir essa meta, colocar um Tesla como protetor de tela e me comprometer, consegui realizá-la. O mesmo ocorreu com viagens. Quando decidi criar um estilo de vida que me permitisse viajar um mês pela Europa com minha família e ainda voltar com mais dinheiro do que quando saí. Parece loucura, né? Durante cerca de 5 anos, foquei nisso e trabalhei muito para criar uma fonte de renda que tornasse essa possibilidade real. Apesar de ter demorado mais, consegui realizar agora. Precisei me libertar da mentalidade de escassez para acreditar que é possível, pois conheci dezenas de outras pessoas que conseguiram e não são diferentes de mim ou de você. Sei que é possível. Se eles conseguiram, por que eu ou você não conseguiríamos? Percebi que o estilo de vida frugal realmente enraizou em mim uma mentalidade de escassez, quase de pobreza. Isso me deixou confuso, e agora sempre que saio para tomar café, sinto um pouco de culpa. Mesmo indo só 1 ou 2 vezes por mês, penso, poderia fazer em casa por 25 centavos, mas gasto uns $4,5 aqui. Parece um golpe. Isso torna mais difícil aproveitar as coisas. Até este sofá do escritório foi um presente. O resto deste escritório está praticamente vazio, mesmo tendo muito eco aqui dentro. E isso porque, mesmo sendo aqui, onde passo boa parte do meu tempo, onde eu trabalho, onde eu fico, eu adoro esse espaço. Eu me sinto mal, ou como se não fosse ter retorno do meu investimento se eu realmente imobiliar isso aqui, se eu colocar um tapete para tirar um pouco do eco, se eu comprar uma estante de verdade. E eu acho que esse tipo de mentalidade de escassez veio mesmo dos anos vivendo de forma extremamente frugal, gastando só uns 25% da minha renda que nem era uma renda alta. E focando tanto no lado de economizar que eu me sinto mal ou culpado por aproveitar viagens, por comprar coisas para mim mesmo que não têm realmente uma utilidade.
Tipo, eu fico sem uma mesa, uma estante ou um tapete, mesmo vivendo de gravar vídeos. Tudo bem se tem um baita eco aqui dentro, mas muita coisa disso não precisa ser assim pra sempre. Só porque viver de forma frugal é um ótimo primeiro passo pra começar, não significa que você precisa ficar nisso pra sempre. E se você ficar, provavelmente vai continuar nesse tipo de mentalidade em que eu fiquei preso por anos. Isso vai limitar seu potencial de ganhos e impedir que acredite que pode começar um negócio e faturar de 0 a 15 mil dólares por mês em um ano, como um amigo meu conseguiu. Tenho feito algumas coisas para me libertar dessa armadilha mental envolvendo o valor do tempo. Isso é algo que eu aprendi com o livro The Almanac, onde ele escolheu um valor absurdo de dinheiro para o quanto ele valorizava a própria hora e então passou a viver a vida de acordo com isso. Então, pra mim, eu sempre valorizei meu tempo pelo que eu recebia, que era tipo 10 a 20 dólares por hora. De novo, enquanto eu tinha um emprego, eu nunca realmente ganhei muito dinheiro. Se eu pudesse ir a 3 supermercados e economizar 20 dólares, mesmo gastando mais meia hora, faria isso sem hesitar. O mesmo valia para outras situações. Este livro me ensinou a definir padrões mais altos. Nele, o autor escolheu 5 mil dólares como o valor da sua hora. E se qualquer coisa ficasse abaixo desse valor, ele tentava terceirizar ou simplesmente não fazia, focando apenas em coisas que lhe renderiam esse valor por hora e dizendo não para todo o resto, mesmo que na época ele não ganhasse nem perto disso. Tente focar em atividades de alto impacto. Eu precisei fazer isso mais por mim mesmo. Por causa desse livro, escolhi 1.000 dólares por hora. Valorizo meu tempo em 1.000 dólares por hora. Isso significa que se eu jogar videogame por uma hora, se eu ficar rolando o Instagram por uma hora, que é o que a pessoa média faz algumas horas por dia, isso significa que eu perdi 1.000 dólares para fazer isso. Então, tipo, eu gastaria 1.000 dólares para rolar o Instagram? Agora mandamos entregar as compras por 10 dólares, economizando uma hora e evitando o estresse de sair com 2 crianças. Se nosso tempo valesse 1.000 dólares por hora, seria absurdo ir ao supermercado só para economizar 10 dólares. Não faria sentido. Agora, claro, você pode exagerar e gastar dinheiro à toa, justificando tudo. Mas, na maioria das vezes, eu tento aplicar isso no trabalho, onde eu realmente procuro atividades de alto impacto que no meu negócio são poucas coisas que realmente fazem diferença. O resto é só trabalho para se ocupar, que acaba me distraindo. E eu imagino que com você seja mais ou menos assim também. Existe essa ideia do princípio de Pareto, que é a regra 80/20, onde 20% das ações levam a 80% dos resultados, e isso é verdade em praticamente tudo. Usamos 20% das roupas, 80% do tempo, e 20% dos clientes geram 80% dos lucros. Isso vale para tudo. Algumas coisas são mais importantes, nem tudo tem o mesmo peso. E se você se valoriza, valoriza a sua vida, valoriza a si mesmo como pessoa e o seu tempo com um valor muito mais alto, e trabalha como se estivesse ganhando 1.000 dólares por hora. Mesmo se você estiver trabalhando no McDonald's, se você trabalhar como se estivesse ganhando 1.000 dólares por hora, você vai ganhar uma ótima reputação lá. Quando você for procurar outro emprego, eles vão dizer, cara, aquele cara trabalhava muito, aquele cara assumia muita responsabilidade, aquele cara era realmente motivado. E você pode usar esse tipo de ética de trabalho para conseguir aumentos no trabalho, para começar seu próprio negócio, para simplesmente aproveitar melhor o seu tempo. Se você tratar o seu tempo como se ele realmente tivesse valor, porque tem. Além disso, use a regra de 1%. Eu fiz uma lista com 50 maneiras diferentes de melhorar suas finanças em 1%, vou deixar um link aqui embaixo, totalmente gratuito. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de conferir este vídeo aqui do lado. O algoritmo do YouTube acha que você vai gostar. Algoritmos nunca erram, todos sabem disso. Clique nele.